Era uma manhã gélida de dezembro de 1892, no coração do interior de São Paulo, onde os campos de cana-de-açúcar se estendiam como um mar verdejante até o horizonte. A fazenda São Bento, uma das mais prósperas da região, parecia um reino esquecido pelo tempo. Seu dono, o barão Eduardo de Souza, um homem de 50 anos marcado pela tragédia, planejava passar mais um Natal em absoluta solidão. Viúvo há 5 anos, após perder a esposa e os 2 filhos para uma febre implacável, Eduardo havia se tornado uma sombra de si mesmo. Seus olhos, outrora cheios de vigor, agora carregavam um vazio que espantava até os empregados mais fiéis. Ele não celebraria o Natal, na verdade, mal notava as festas que se aproximavam. A vida, para ele, era um fardo que carregava com resignação amarga. A casa grande da fazenda era um monumento à opulência colonial. Paredes de taipa rebocada em cal, varandas amplas com colunas de madeira entalhada, e um jardim frontal que, apesar do descuido recente, ainda exibia roseiras e jabuticabeiras. Por dentro, o luxo se revelava em móveis de jacarandá importados da Europa, tapetes persas desbotados pelo uso, e lustres de cristal que pendiam dos tetos altos como estrelas caídas. Mas tudo aquilo ecoava vazio, como se a casa sentisse a ausência de sua alma. Eduardo passava os dias na biblioteca, um refúgio sombrio repleto de livros empoeirados e garrafas de conhaque pela metade. Aos 50 anos, com cabelos grisalhos desgrenhados e uma barba por fazer que ele nem se dava ao trabalho de aparar, ele vestia roupas amarrotadas de linho, um contraste gritante com o homem elegante que fora um dia. Dona Clara, a governanta de 60 anos que servia a família há décadas, observava o patrão com o coração apertado. Ela era uma mulher baixa e robusta, com cabelos brancos presos em um coque severo e olhos castanhos que nada escapavam. Vestida em um vestido simples de algodão cinza e avental imaculado, Clara havia sido a âncora da casa desde a morte da baronesa. Senhor Eduardo, chamou ela da porta da biblioteca naquela manhã, carregando uma bandeja com pão fresco e café. O senhor precisa comer. É quase meio-dia. Eduardo ergueu o olhar de um livro antigo, sem realmente vê-lo. Deixe aí, Clara. Não tenho fome. Sua voz era rouca, como se as palavras lutassem para sair de uma garganta entupida de tristeza. Mas é Natal amanhã, senhor. Os empregados estão preparando a ceia. Pelo menos venha sentar à mesa. Clara insistiu, colocando a bandeja na mesa ao lado dele. Ela sabia que era inútil, mas não podia deixar de tentar. Fazia 5 anos que a febre havia levado Dona Luísa e os filhos gêmeos, Pedro e Ana, de apenas 8 anos. Eduardo estava em uma viagem de negócios no Rio quando aconteceu, e a culpa o consumia como um fogo lento. Natal? Para mim, é só mais um dia vazio. Ele dispensou com um gesto vago. Vá, Clara. Deixe-me em paz. Clara suspirou e saiu, encontrando o capataz, seu Manuel, na cozinha. Manuel era um homem de 55 anos, alto e magro, com pele curtida pelo sol e mãos calejadas de anos lidando com o gado e as plantações. Ele usava calças de brim surradas e uma camisa branca com mangas enroladas. Como ele está hoje? Perguntou Manuel, limpando o suor da testa. Pior do que nunca, respondeu Clara, servindo-se de um copo d'água. Não come, não fala. A fazenda está funcionando por inércia, mas se ele não assumir as rédeas logo, vamos ter problemas. Os contratos de exportação de café precisam de aprovação dele. Manuel balançou a cabeça. Eu cuido do que posso, mas sou capataz, não dono. E tem mais, chegou uma carta de Dona Rosa, a irmã dele do Rio. Ela avisa que vem passar o Natal com o marido e os filhos. Chegam amanhã. Clara levou a mão ao peito. Ai, meu Deus! A última coisa que o barão precisa é da Dona Rosa e sua família. Ela é boazinha, mas sempre querendo consertar o irmão, como se fosse simples assim. Enquanto isso, a 2 horas de carroça dali, em uma vilazinha chamada Santa Cruz, uma mulher chamada Isabel lutava contra o desespero. Aos 32 anos, viúva 3, Isabel era mãe de 3 filhos e acabará de perder o emprego como lavadeira na casa de uma família abastada que se mudava para São Paulo.
Magra e de estatura média, com cabelos castanhos presos em um coque prático e olhos verdes cheios de determinação, ela vestia um vestido remendado de algodão azul e um avental puído. Seus filhos, João, de 11 anos, Maria, de 8, e o pequeno Tomás, de 5, dependiam dela para tudo. Naquela manhã, na casinha de barro com telhado de palha que dividiam, Isabel preparava um mingau ralo de milho para o café. A casa era simples, 2 cômodos, chão de terra batida, uma mesa tosca e esteiras para dormir. Mamãe, quando vamos ter pão de verdade? Perguntou Tomás, seus olhos castanhos inocentes fixos no paiol vazio. Isabel forçou um sorriso, ajoelhando-se ao lado dele. Logo, meu amor. Mamãe vai arrumar tudo. Mas por dentro, o pânico a consumia. O salário do último mês havia acabado, e as batidas em portas em busca de trabalho não deram em nada. De repente, lembrou-se de uma conversa antiga com Dona Luísa, a falecida baronesa. Anos antes, Isabel trabalhará por meses na fazenda São Bento como ajudante de cozinha. Dona Luísa, uma mulher de coração generoso, sempre dizia, esta casa é para quem precisa. Nenhuma mãe deve ver seus filhos passar fome enquanto houver pão aqui. Com o coração acelerado, Isabel decidiu, era agora ou nunca. Crianças, preparem-se. Vamos para a fazenda São Bento. Vou pedir trabalho ao barão. João, o mais velho, alto para a idade com cabelos escuros e expressão séria, franziu a testa. É longe, mamãe. E se ele não quiser? Vamos tentar. É nossa única chance. Eles arrumaram uma trouxa com roupas limpas e documentos, e partiram pela estrada poeirenta. A caminhada levou horas sob o sol escaldante. Tomás cansou rápido, e João o carregou nas costas sem reclamar. Isabel dividiu o último pedaço de queijo que tinha, ignorando sua própria fome. Ao avistarem os portões de ferro da fazenda, com o brasão dos Souza gravado no metal, Isabel respirou fundo. O guarda, um homem idoso chamado Alfredo, os olhou com desconfiança. O que querem? Sou Isabel Oliveira. Trabalhei aqui anos atrás. Preciso falar com o barão ou Dona Clara. É urgente. Alfredo hesitou, mas chamou Clara. Ao ver Isabel, Clara regalou os olhos. Isabel? Faz tempo. O que te traz aqui com as crianças? Com voz trêmula, Isabel explicou sua situação. O marido teve um acidente na mina, o emprego perdido, a família agora. Por favor, Dona Clara, por memória de Dona Luísa. Peço uma chance de trabalhar. Clara, comovida pela magreza das crianças e a dignidade de Isabel, abriu o portão. Entrem. Vou dar comida e ver o que posso fazer. Na cozinha ampla, com fogão a lenha e cheiro de pão assando, elas comeram pela primeira vez em dias. As crianças devoraram tudo, e Isabel sentiu forças retornar. Clara foi até a biblioteca. Senhor Eduardo, uma antiga empregada está aqui. Viúva com 3 filhos, em desespero. Pede trabalho. Não contrate ninguém. Mande embora com alguma ajuda. Eduardo resmungou. Mas Isabel, do corredor, falou alto. Barão, por favor. Lembro de Dona Luísa e sua bondade. Não peço esmola, peço chance de merecer meu pão. Silêncio. Então, a porta se abriu. Eduardo, desgrenhado e olhos injetados, a encarou. Você conheceu Luísa? Sim, senhor. Ela me ajudou quando era jovem. Seus filhos, eles merecem uma mãe que possa alimentá-los. Ele a estudou, vendo a honestidade em seus olhos. 1 mês de prova. Quarto na ala dos empregados. Reporte a Clara. Isabel quase chorou de alívio. Obrigada, senhor. Não se arrependerá. Naquela noite, as crianças dormiram em camas reais pela primeira vez. Isabel, exausta mas esperançosa, prometeu trabalhar duro. A véspera de Natal trouxe agitação. Dona Rosa chegou com o marido, o doutor Vicente, e os 2 filhos adolescentes, Sofia e Luiz. Rosa era uma mulher de 45 anos,
elegante mas autoritária, com cabelos pretos presos e vestido de seda. Onde está Eduardo? Que descaso não nos receber! Clara explicou o estado do irmão. Rosa bufou. 5 anos. Ele precisa superar isso. Isabel, designada para ajudar com os hóspedes, enfrentou as demandas de Rosa, quartos quentes demais, água fria, toalhas inadequadas. Paciente, ela atendeu tudo. Em um encontro no corredor, esbarrou em Eduardo. Desculpe, senhor. Você e os filhos, se ajustando? Ele perguntou, notando sua eficiência. Bem, senhor. Somos gratos. Ele assentiu, e pela primeira vez, viu algo familiar na dor dela. A ceia de Natal foi tensa. Eduardo mal comeu, respondendo às críticas de Rosa com silêncio. Você não pode se isolar para sempre. Ela exclamou. Luísa não gostaria. Não mencione ela. Eduardo explodiu, saindo furioso. Isabel, servindo, testemunhou a dor crua. Mais tarde, Clara confidenciou a Isabel, ele se culpa por estar fora quando eles morreram. Chegou tarde para o enterro. Isabel entendeu. Perderá o marido da mesma forma. No dia de Natal, enquanto a família de Rosa comia o banquete, peru, farofa, doces, Tomás escapuliu. Curioso, ele entrou na biblioteca e encontrou Eduardo chorando sobre um brinquedo antigo de seu filho. O senhor está triste? Perguntou o menino. Eduardo piscou, surpreso. Tomás, com cabelos loiros e olhos inocentes, estendeu a mão. Mamãe diz que mão na mão ajuda. Algo quebrou em Eduardo. Ele segurou a mãozinha, e lágrimas caíram. Como se chama? Tomás. E o senhor? Eduardo. Sente-se, vou te contar uma história. Isabel os encontrou assim, pai e filho improváveis, imersos em um conto de fadas. Desculpe, senhor. Fique. Termino a história. Eduardo disse, e pela primeira vez, sorriu. Aquele momento mudou tudo. Rosa, ouvindo de Clara, refletiu. Talvez eu esteja errada. Ele precisa de tempo e algo novo. Os dias seguintes viram mudanças. Eduardo começou a interagir, ensinava João sobre a fazenda, lia para Tomás, incentivava Maria a ler com Rosa. Isabel e Eduardo conversavam mais, compartilhando perdas. Você me faz querer viver de novo, confessou ele uma noite. Devagar, um amor maduro nasceu. No Natal seguinte, eles eram uma família, Eduardo, Isabel e as crianças, provando que o coração pode se abrir quando menos se espera.